Aula de hoje, os princípios de direito ambiental. Os princípios de direito ambiental. Base para essa seara. Base importantíssima para o estudo dessa disciplina. Fica nessa videoaula para eu te contar um pouco mais. Como vai minha cara? Como vai meu caro? Satisfação estar com vocês em mais uma aula de direito ambiental. Na aula de hoje, vou falar sobre os princípios de direito ambiental, os princípios, os axiomas do direito ambiental, quais são suas ideias, quais são suas fontes, aonde e como eles aparecem. Bom, mas antes, a primeira coisa que me cumpre falar, a primeira coisa que me cumpre trazer para vocês é uma ideia genérica, uma ideia geral sobre os princípios e quais são as funções dos princípios. Funções essas extremamente exacerbadas, extremamente valorizadas por direito ambiental, ok? Em primeiro lugar, você sabe que uma disciplina dentro do direito, uma seara dentro do direito, para ser autônoma, ela precisa ter seus princípios próprios. E com o direito ambiental isso não é diferente. O direito ambiental apresenta princípios próprios. E princípios próprios de uma forma muito peculiar. Talvez nem tão igual, não tão igual a outras searas, né? Porque, na verdade, os princípios de direito ambiental, eles no fundo, são quase que uma política global do meio ambiente. Uma política globalizada, né? São ditames quase que internacionais que se traduzem nos princípios de direito ambiental. Ok, de forma adaptada a cada realidade social? Sim. De forma adaptada à realidade social do Brasil? Sim. Mas acaba que vira realmente uma grande questão de princípios internos de direito ambiental, bebendo muito da fonte internacional. Certo? Mas o que são princípios e qual a sua importância para o direito ambiental? O que são princípios e qual a sua importância para o direito ambiental? Eu gosto muito de um trecho de um livro de um ex-professor meu na PUC, membro do Ministério Público Federal, que ele traz uma definição genérica, mas muito próxima a quais são as funções dos princípios no direito ambiental. Vai aparecer aqui na sua tela e eu peço que você leia junto comigo a fala dele. Os princípios são enunciados deonticos, enunciados de dever ser, ok? Enunciados deonticos que sedimentam e cristalizam valores e políticas no ordenamento jurídico, bem como normas técnico-operacionais do sistema jurídico que orientam mais diretamente as operações estruturais sistêmicas. Ou seja, eu tenho um cristalizar de políticas e valores, né? Eu tenho uma grande orientação ao sistema, ok? Na verdade, os princípios são bases para toda a nossa sistemática e para toda a nossa seara de direito ambiental. E vocês vão ver ao longo dessa aula e ao longo das próximas aulas ou próxima aula de direito dos princípios que, para o direito ambiental, entender, conhecer e estudar os axiomas é de extrema relevância. Muito por conta das funções dos princípios. Okay? Eu faço uma análise didática e aqui muito baseado em dois pesquisadores, um extremamente internacionalizado e focado no estudo dos princípios, que é o Robert Alexy, e um professor, saudoso professor de Direito Ambiental,
que é o professor Paulo de Bessa Antunes, e ambos, né, o professor Paulo de Bessa bebe a fonte do professor Alex e traz para a gente as funções do direito, dos princípios de direito ambiental, as funções dos princípios. Okay? O professor Paulo de Bessa, estudando o professor Alex, faz uma divisão pedagógica em 4 funções. Okay? Que os princípios têm 4 funções. Funções que somadas fazem realmente a lógica dos princípios. Vamos lá. Primeira função que um princípio pode ter é a sua função orientadora. A sua função orientadora. Na verdade, o princípio serve de norte para se criar e para se aplicar a legislação, ou uma legislação. Então, quando o legislador está criando uma legislação, ele deve ser amparado pela função orientadora dos princípios, a função orientadora dos princípios, para poder realmente criar uma lei que não fuja de um valor cristalizado. Okay? Segunda função, função vinculante. Função vinculante. Os princípios são parâmetros que devem ser observados em tomada de decisão. Okay? Devem ser observados obrigatoriamente em tomadas de decisões, tanto decisões administrativas quanto decisões judiciais. Decisões administrativas quanto decisões judiciais. Essa é a função vinculante de um princípio. Seja esse princípio positivado ou não. Okay? Seja só realmente um valor cristalizado, né, um valor ético, quanto uma norma que está realmente positivada. Okay? Terceira função dos princípios. Terceira função dos princípios. Função interpretativa. Função interpretativa. Como os princípios têm valores éticos, valores sociais, valores políticos, eles precisam harmonizar as regras jurídicas. Ou seja, se interpreta a norma, se interpreta a regra com base nos princípios. E em caso de uma aparente antinomia entre essas normas, o princípio vem a harmonizar, a criar uma coesão, a criar uma lógica una para aquelas normas, para aquela regra. Ok? E por fim, e aqui é uma das funções que realmente faz muito sentido para o direito ambiental, né, apesar de ser um direito extremamente legislado, ainda existem brechas no direito ambiental. E vem a quarta função dos princípios, a função supletiva. A função supletiva. A função supletiva é de resolver alguns casos que ainda não tenha norma positivada para tal. Resolver alguns casos que lei não trate. Resolver casos que lei não trate. Então eu posso, tanto em decisões administrativas quanto judiciais, utilizar os princípios para tal. Certo? Essas foram as funções dos princípios de direito ambiental e princípios como um todo, na verdade. Essa é a lógica plena das funções dos princípios. Passemos agora a uma análise um pouco mais pormenorizada dos princípios de direito ambiental. E você muito bem sabe, como eu acabei de falar, os princípios não precisam estar positivados, o que nos gera uma situação extremamente complexa. Porque parte da doutrina, parte da jurisprudência pode ver 1, 2, 3, 4, 20 princípios, outros podem ver menos ou podem ver mais princípios. E isso com o direito ambiental não é diferente. Alguns autores falam aí em 23, 25 princípios de direito ambiental, outros mais enxutos trazem apenas 6 princípios de direito ambiental. Inclusive, até o STJ já pronunciou quais são os princípios de direito ambiental que ele estava levando em consideração numa decisão em específico. Ou seja,
Ou seja, o que nós vamos fazer aqui, o que eu proponho para você, é que nós façamos um meio termo. Né? Que não vamos falar dos 25 princípios de direito ambiental, 26 princípios de direito ambiental, como alguns autores falam, mas vamos fazer e vamos comentar com vocês os mais importantes e os mais que têm maior diferença entre si. Né? Porque alguns são complementares a outros, muito próximos. A minha proposta é te trazer realmente os princípios com uma certa diferença, uma maior gama de possibilidades. Ok? Certo? Então começamos. Bom, e o primeiro princípio que eu falo é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Considerado por alguns o princípio basilar, a pedra fundamental dos demais princípios. Aquele princípio que decorre os demais. Né? Usam inclusive uma expressão em latim, que é o nosso prima principium, né? O primeiro, o original. Bom, considerando isso ou não considerando, não importa, realmente talvez seja o princípio dos mais utilizados, dos mais debatidos, dos mais falados e dos mais pensados em direito ambiental. Muito por causa das suas origens aí, desde a década de 70, com avanços para a década de 80. Prova disso é a conclusão chegada pelo relatório Our Common Future, né, Nosso Futuro Comum, de 1987, diagnosticando dois grandes problemas do desenvolvimento atual à época, o que não mudou tanto assim comparando com o que temos hoje. Na verdade, duas grandes críticas ao modelo capitalista de exploração, né, de exploração de recursos. Então, na verdade, o prognóstico do Our Common Future, né, desse relatório, foi que, na verdade, o nosso modelo de desenvolvimento trazia duas grandes consequências. A pobreza de muitos e um dano ambiental que só crescia. Então, se eu tenho uma situação de modelo de desenvolvimento com a pobreza de muitos e cada vez aumentando a pobreza e um dano ambiental que só crescia, esse modelo estava fadado ao fracasso. Né? Ao fracasso. Alguns param e pensam, o homem tem a necessidade de se desenvolver. A humanidade não pode parar. A humanidade precisa se desenvolver. Mas a pergunta que se faz é, a qualquer custo se desenvolve? De qualquer forma se desenvolve? Então, se você parou para poder pensar que o desenvolvimento não é absoluto, e sim quais são as formas, quais são os custos, você começa a ponderar que um novo modelo de desenvolvimento é necessário. E para te provar isso, posso te falar algumas premissas, que inclusive são premissas básicas do desenvolvimento sustentável. Okay? Por exemplo, primeira premissa. Recursos naturais são esgotáveis. Recursos naturais são esgotáveis. Não se renovam. E aí até aqueles que você pode falar assim, mas sim, Buda, se renovam. O caso da água, por exemplo, não é verdade. Não é verdade. O ciclo da chuva hoje não consegue suprir, por causa de determinados rejeitos lançados em água, não consegue mais suprir, não consegue mais renovar. Então, boa parte, se não todos, os recursos naturais hoje são esgotáveis. Esgotáveis. O que decorre é a minha segunda premissa. O ser humano depende dos recursos. Ótimo. Mas os recursos devem ser mantidos para presentes e futuras gerações. Então não basta eu ter recurso hoje sem pensar numa geração futura, que também precisa de recursos para poder sobreviver. E aí,
se eu não deixo recursos para o futuro, os recursos são esgotáveis, eu não deixo para o futuro, eu caio na terceira premissa. Os recursos ambientais, eles têm um proveito humano? Tem, óbvio. Mas os recursos ambientais, eles têm principalmente um recurso econômico. Um recurso econômico, porque o que se faz do recurso, né, a manufatura do recurso, é o que na verdade nós consumimos. É o que na verdade nós consumimos. E a quarta premissa é que as atividades econômicas não podem estar alheias a isso. Pelo contrário. A sobrevivência da economia, olha que aparente contrassenso. A sobrevivência da economia depende de um desenvolvimento que tenha recursos hoje e sempre. Mas numa situação de recursos esgotáveis, a princípio isso não é possível. O que vai para uma conclusão, uma quase quinta premissa aí, né? Que o uso racional de recursos e uma coexistência harmônica entre meio e atividade empresária, entre meio e atividade exploradora, entre meio e empreendimentos, entre meio e usuários, deve ser mais harmônica possível. Então a lógica do desenvolvimento sustentável perpassa em todas essas questões. Recursos esgotáveis, recursos fundamentais à vida, recursos fundamentais à economia, hoje e sempre. Ou se muda a forma de relação e de exploração do meio, ou a economia sente, o humano sente, todos sentem e perecem. Mas aí você pode estar se perguntando, Buda, quais são os objetivos do princípio do desenvolvimento sustentável? Quais são os objetivos? Bom, a verdade é que muitos param e pensam que o desenvolvimento sustentável visa juntar duas coisas, né? Visa casar duas coisas: desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Mas não é só isso. O desenvolvimento sustentável, ele visa, olha o verbo, atenção ao verbo, ele visa harmonizar. Ok, harmonizar. Mas o harmonizar é um harmonizar triplo. É a busca de se harmonizar. 3 fatores: crescimento, desenvolvimento econômico, preservação, proteção ambiental, e o terceiro que normalmente esquecem: equidade social. Ok? Existe uma tensão desse princípio à pobreza, e pobreza significa, na grande verdade, se você nunca para poder pensar isso, pobreza significa, uma grande verdade, má distribuição de recursos. Inclusive recursos naturais. Mas eu queria agora destrinchar. Talvez essa minha aula vai ser tão somente sobre desenvolvimento sustentável que eu acho importantíssimo fazer realmente uma análise mais pormenorizada. Vou destrinchar com vocês a ideia de desenvolvimento e a ideia de sustentabilidade. Afinal, o princípio é o desenvolvimento sustentável. Começo pelo final. Vou falar com vocês qual é a ideia de sustentabilidade. Ok? Sustentabilidade. Em termos gerais. O verbo
né, o vernáculo sustentar significa o quê? Sustentar. Onde você já ouviu essa palavra sustentar? Em quais contextos você já ouviu essa palavra sustentar? Sustentar significa conservar, significa manter, significa impedir uma queda, impedir a ruína, também. Equilibrar. Equilibrar é bacana. Equilibrar. Então sustentar tem uma ideia de suporte, ok? De suporte. Entende? E agora eu falo sobre o desenvolvimento em si. Qual o significado do vernáculo desenvolver, né? Qual que é o que significa desenvolver? Significa crescer, significa aumentar, significa progresso, adiantar, né? O desenvolvimento em si não é não é uma prática que deve ser abolida e ponto final, ao contrário, né? O desenvolvimento é um processo natural. É um processo mais que natural, é um processo global, é um processo cultural. Desenvolver é normal. Se desenvolver é normal. A gente precisa entender isso. Porque, na verdade, a ideia de desenvolvimento sustentável, no fundo, é um equilíbrio. No fundo, é uma harmonia. Vale a leitura, como eu te falei um pouco antes, o direito ambiental, principalmente a parte dos princípios, bebe muito a fonte de uma lógica global, né, de uma lógica internacional. Vale extremamente a leitura de uma declaração da ONU, okay, sobre o direito ao desenvolvimento. É uma declaração de 86. Vou trazer um trecho para vocês, vai aparecer aqui na tela, que ela traz, que ela define, que ela conceitua o desenvolvimento. Tá? Leiam comigo. É um processo global, econômico, social, cultural e político que visa a melhorar continuamente o bem-estar do conjunto da população e de todos os indivíduos, embasado em suas participações ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na partilha equitativa das vantagens que daí decorrem. O ser humano é o sujeito central do desenvolvimento e deve, portanto, ser participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento, do direito a se desenvolver. Bom, a ideia de desenvolvimento é uma ideia intrínseca ao ser humano. Econômico, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento plural, né? Essa busca incessante do ser humano é algo que está no nosso DNA, que está no nosso âmago, né? É instintivo. E aí nós chegamos em si ao desenvolvimento sustentável. Fiz todo um pilar para que a gente pudesse chegar nessa fase de falar em si sobre o desenvolvimento sustentável. E muitos estão pensando que existe um antagonismo, né? Existe uma situação antagônica aí, desenvolvimento econômico, proteção ambiental e equidade social. O que na verdade é um antagonismo aparente. É um antagonismo em desconstrução, né? Se muda a visão econômica de uma expansão quantitativa, de uma expansão só para o crescimento, se muda a lógica do quanti para o quali. Como se vai desenvolver uma melhoria qualitativa, né? Uma melhoria qualitativa. E aí vai a definição de desenvolvimento sustentável. Leiam junto comigo aí. Consiste no uso racional e equilibrado dos recursos naturais,
de forma a atender às necessidades das gerações presentes, sem prejudicar o seu emprego pelas gerações futuras. Significa, por outra, desenvolvimento econômico com melhoria social das condições de todos os homens e em harmonia com a natureza. Ok? Em harmonia com a natureza. Bom, é um princípio básico. É um prima princípio. Ok? E eu posso te falar quais são as principais fontes, quais são as principais fontes de origem do desenvolvimento sustentável. E para isso, eu preciso citar 3 dispositivos da ECO 92, 3 dispositivos da RIO, né, da Declaração do Rio de Janeiro, que você vai ler os 3 comigo. Vão aparecer na sua tela, ok? Que são os princípios 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Começo pelo princípio número 1. Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. O princípio 1 traz para a gente que o ser humano deve se preocupar com o desenvolvimento sustentável. E volto a dizer sobre harmonia. Uma vida saudável e produtiva em harmonia. Princípio número 3. Dispositivo número 3 da ECO 92. Direito ao desenvolvimento deve exercer-se de forma tal que responda equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das gerações presentes e futuras. Ou seja, é necessário o acesso equitativo aos recursos naturais hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Princípio número 4. Leiam comigo. A fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não poderá considerar-se de forma isolada. Ou seja, o desenvolvimento sustentável está no centro das tomadas de decisões empresariais e administrativas. E se desenvolver, deve ter o fator proteção ambiental embutido. Deve ter o fator proteção ambiental embutido. Bom, internamente, o princípio do desenvolvimento sustentável aparece em 2 dispositivos da nossa Constituição. Primeiro, o dispositivo, o artigo que é base para toda uma sistemática de direito ambiental, que é o artigo 225. Leiam junto comigo aí. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Presentes e futuras gerações. Junto ao artigo 225, vem o inciso 6 do artigo 170. Inciso 6 do artigo 170. Para quem não se lembra, o artigo 170 é o artigo da ordem econômica no Brasil. Ok? É o artigo que vislumbra a livre iniciativa, que vislumbra a liberdade econômica particular, okay? A exploração privada da economia. Mas tem um inciso 6º aí que faz toda essa harmonia, ou que deveria exigir, ou que deve exigir essa harmonia entre livre iniciativa, entre liberdade econômica e proteção ambiental. Leiam comigo aí, vai aparecer na tela tanto o caput quanto o inciso 6. Leiam comigo, por gentileza.
A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Ou seja, é princípio, é lógica da ordem econômica a defesa do meio ambiente. Ou seja, a Constituição de 88 já é uma norma que previu essa mudança, essa alteração no modelo de desenvolvimento. Um modelo mais qualitativo, um modelo mais de desenvolvimento em si, do que um modelo de crescimento econômico mais quantitativo. Bom, você já sabe todas as bases do desenvolvimento sustentável, já sabe qual é o conceito, quais são as fontes. Vou para as observações finais, ok? E aí muitos sempre me perguntam, então Buda, esse princípio visa impedir um desenvolvimento econômico? Você com certeza sabe que não. Quando eu digo a ideia de harmonização, quando eu digo a ideia de equilíbrio, um dos fatores de equilíbrio com certeza é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da economia em si. Mas um desenvolvimento que permita o acesso a recursos hoje e nas futuras gerações, ou seja, um desenvolvimento que vislumbre proteção ambiental e equidade social. É um desenvolvimento que visa minimizar a degradação do ambiente, utilizando formas melhores de se desenvolver. Quando o empreendimento, quando a coletividade usa formas melhores de se desenvolver, tende a assegurar uma existência digna hoje a todos, com acesso equitativo aos recursos para todos hoje e para futuras gerações. A verdade é que na prática, a análise por desenvolvimento sustentável é muito casuística. É cada caso concreto na balança. É cada caso concreto julgado em si. Se todos os três fatores estão presentes. E se não havia outra forma de se desenvolver melhor do que isso. Porque, na verdade, nós precisamos aumentar o nosso nível de criticidade nessa área, né? Eu gosto de trazer um exemplo. E aí, quem sou eu para poder, entre aspas, calar, né? A academia, a universidade é feita para poder ser questionadora. Um exemplo que eu já trouxe para vocês, que é o exemplo da Vale. A Vale é um dos motivos do pó preto na cidade de Vitória, mas a Vale, em várias publicações nacionais, já tem títulos de empresa sustentável, de empresa que respeita o desenvolvimento sustentável. E, inclusive faz relatórios anuais ou bianuais aí sobre suas práticas de desenvolvimento sustentável. Mas também já teve mais de um ano, salvo melhor juízo, mais de um ano no Hall of Shame, no Hall da Vergonha, daquelas empresas que mais poluem. Ou seja, é uma análise que precisa ser casuística, caso a caso, e nós precisamos, de fato, aumentar a nossa criticidade sobre o desenvolvimento sustentável. Não falar de forma leviana, sem entender, e não acreditar em tudo que se conta. Bom, meus caros, apesar de um quadro cheio, eu vou encerrar a aula de hoje falando só sobre desenvolvimento sustentável.
é um tema que merece uma análise mais aprofundada, que merece uma digressão maior. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado claro. No mais, eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas sobre essa aula, seja nos comentários desse vídeo, seja no meu Instagram, que você viu no começo na minha apresentação. No mais, se você quer ter mais acesso a conteúdo de direito ambiental, fica nesse canal. Outros vídeos, outras aulas virão no tema. No mais, um forte abraço e até a próxima aula.